Oi, 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 meus amores, aí tudo bem com vocês? Nessa aula de hoje vamos estudar um pintor que é bastante conhecido, eu gosto muito de falar dele, que é de Diego Velázquez. Vamos aprender um pouquinho sobre ele. Então vamos lá falar de Diego Rodrigues da Silva Velázquez, nada mais, nada menos conhecido como Diego Velázquez, que foi um grande pintor europeu, do barroco europeu, e foi pintor da corte do rei Luís IV na Espanha. Ele nasceu em Sevilha, Espanha, no dia 6 de junho de 1599. Em 1611, iniciou um aprendizado no ateliê de Francisco Pacheco, que se prolongou por 6 anos. Em 1917, obteve a licença de pintor. Em 1618, ele se casa com Joana, filha de Francisco Pacheco. Ainda adolescente, ele pintou algumas obras religiosas, entre elas Jesus em Casa de Marta e Maria, Imaculada Conceição, Adoração dos Magos, obras de um realismo incomum e com belos efeitos de claro e escuro. Em 1621, Velázquez concluiu sua obra-prima, O Argueiro de Sevilha, no qual o artista já se destacava pela exploração do contorno e dos contrastes ilusionistas de sombra e luz. Em 1622, ele realiza o retrato de Francisco Pacheco e em 1623, ele foi chamado a Madrid pelo Conde de Olivares, um sevilhano bastante influente nos assuntos de estados, para pintar um retrato do rei Filipe IV. Com fama de um bom retratista, logo Velázquez se tornou o pintor do rei. A partir de então, sua tarefa passou a ser a de retratar o soberano e também alguns membros da corte, começando assim o que se tornaria uma longa e prestigiosa carreira na corte de Filipe IV. Um dos mais destacados retratos da nova função foi o quadro de Filipe IV com a armadura, que ele pintou em 1628. Ainda em 1628, Velázquez pinta o Triunfo de Baco, que representa o deus Baco e a celebração majestosa do personagem mitológico e a cena real. Velázquez trabalha com modelos ao vivo e produziu cenas ricas em detalhes, movimentos e perspectivas. Em 1629, ele segue para Gênova, na Itália. Em sua primeira viagem ao país, ele visita Milão, Veneza, Ferrara e Bolonha. E em janeiro de 1630, ele vai para Roma. Já no início de 1631, Velázquez ele voltou a Madrid e pelos 20 anos seguintes se ocupou quase sempre em retratar as mesmas pessoas da corte. As obras eram produzidas no estúdio dentro do palácio. Além dos retratos oficiais dos membros da família real, Velázquez pintava os retratos privados e os anões e bobos da corte. A imagem mais solene é a tela de Filipe IV a cavalo, que se encontra no Museu do Prado, em Madrid. Em 1643, Velázquez é nomeado Cavaleiro da Câmara do Rei da Espanha e em 1649 faz sua segunda viagem à Itália para comprar obra de arte em nome do rei. É recebido em Veneza, na corte de Modena, em Roma e em Nápoles. Em janeiro de 1650, ele é admitido na Academia de San Luca. Em março, expõe o Panteão, o retrato de Juan de Pareja,
e em julho pinta o retrato do Inocêncio X. De volta a Madrid, é nomeado chefe de gabinetes do Palácio do Rei e assume a decoração de todos os palácios reais. Porém, continua com seus trabalhos de pintura. São dessa época os retratos da rainha Dona Mariana e da infanta Dona Maria Teresa, que mais tarde se tornariam rainhas da França. Em 1657, Velázquez pintou outra obra-prima, o autorretrato com a família de Felipe IV. A tela As Meninas, que está exposta no Museu do Prado, em Madrid. Em 1660, ele vai para a fronteira com a França para supervisionar a construção de um pavilhão onde Felipe IV e Luís XIV devem se encontrar para assinar um acordo de paz. Porém, essa obra ela não foi concluída. Diego Velázquez faleceu em Madrid, na Espanha, no dia 6 de agosto de 1660. Aí aqui algumas curiosidades sobre o artista. A maior marca deixada pelo artista espanhol Velázquez foi seu dom em propiciar dignidade e decência a todos os personagens que ele retratava, fossem eles reis, mulheres, crianças ou mesmo anões e bufões. Diego Velázquez da Silva e Velázquez era filho de nobres e nasceu em junho de 1599 em Sevilha. Na época, era a cidade mais rica da Espanha, devido ao seu movimento no porto. Incentivado pelo pai, ele estudou nas melhores escolas e já aos 12 anos inicia os estudos em pintura, primeiro com Francesco de Herrera, conhecido como El Guejo, e depois com Francisco Pacheco, que viria a ser o seu sogro bem mais tarde. Precoce ao demonstrar talento para as artes, Velázquez mudou-se para Paris ainda muito jovem e aos 24 anos já assumiu o cargo de pintor oficial da corte do rei Felipe IV. Ocuparia a função até o fim da vida, o que lhe daria condições de viajar e trabalhar com tranquilidade. Em 1628, ele torna-se amigo do pintor holandês Rubens, que visita Madrid. Juntos trocaram ideias sobre trabalhos do Renascimento italiano e conversaram sobre a mitologia, o que aumentou o desejo de Velázquez em conhecer a Itália, terra de pintores que exerceram grande influência sobre ele, como Caravaggio, Tiziano, Tintoretto e Veronese. Filipe IV lhe deu permissão para viajar e em 1629 Velázquez foi à Itália, passando por cidades como Gênova e Veneza, até chegar a Roma, onde ficou por cerca de um ano. Seguiu depois para Nápoles, na época uma possessão espanhola. Especula-se que o artista tenha pintado muitas obras nesse período, mas apenas 2 chegaram até os dias de hoje. Foi a Túnica de José e o Forja do Vulcano. Um Velázquez ainda mais influenciado pelos renascentistas e pela arte clássica, retornou a Madrid em 1631, iniciando sua fase de maior produtividade. Homem de vida tranquila e comedida, Velázquez pinta com calma e lentidão, já que, por ser membro da corte real, era obrigado também a cumprir funções burocráticas. De temperamento suave, levou uma vida sem grandes reviravoltas de produção artística, relevantemente pequena. Menos de 150 telas suas chegaram até os nossos dias. Calcula-se, porém, que tenha pintado não mais que 200 quadros ao longo da sua vida, dado ao seu ritmo compassado. Morreu em julho de 1660 em Madrid, aos 61 anos de idade. Exatamente uma semana depois, morria Joana, a filha de seu mestre Pacheco, com quem se casara aos 19 anos. E essa foi algumas curiosidades sobre a vida desse artista maravilhoso, que durante a sua vida, como nós vimos aqui, ele produziu muito pouco, basicamente 200 obras. Bom, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.